Cozinheira recusou o homem comum 10 vezes. Na 11ª vez, ele mostrou o seu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol nascente pintava o céu de Salvador com tons alaranjados quando Vitória Mendes abriu as janelas de seu restaurante Dendê um Flor. Localizado no coração do Pelourinho, o estabelecimento era mais que um simples restaurante. Era um templo gastronômico onde a culinária baiana encontrava técnicas contemporâneas nas mãos de sua proprietária. Aos 42 anos, Vitória havia conquistado o que poucos chefes brasileiros conseguiam: reconhecimento internacional, uma estrela Michelin e o respeito inabalável da crítica especializada. Sua trajetória, que começou nos fundos da casa de sua avó no recôncavo baiano, agora inspirava jovens cozinheiros de todo o país. Porém, junto com a fama, crescia também sua fama de crítica implacável. Marta, certifique-se de que os camarões estejam frescos. Os de ontem não atendiam ao meu padrão, ordenou Vitória enquanto ajustava o lenço colorido que adornava seus cabelos crespos, marca registrada tão forte quanto seu temperamento. Sua sous-chefe apenas assentiu, acostumada com as exigências da chefe. O restaurante ainda não havia aberto, mas a equipe já trabalhava a todo vapor. A cozinha de Vitória funcionava como uma orquestra bem afinada, onde cada integrante sabia exatamente seu papel. Não havia espaço para improvisações ou falhas. A perfeição era o mínimo aceitável. Hoje teremos o workshop para novos talentos. Quero tudo impecável. Vitória passou os dedos sobre o balcão de inox, verificando se não havia qualquer vestígio de sujeira. Satisfeita, dirigiu-se ao salão principal, onde 15 estações de trabalho haviam sido montadas para o evento. Há 3 anos, Vitória promovia semestralmente um workshop, onde aspirantes a chefes tinham a oportunidade de aprender e, principalmente, serem avaliados por ela. Muitos viam nesse evento uma chance de ouro para ingressar no competitivo mundo da alta gastronomia. Porém, poucos sabiam que nenhum participante jamais havia recebido mais que uma aprovação morna da exigente chefe. Para Vitória, faltava a todos eles algo essencial: a verdadeira conexão emocional com a comida. A 30 quilômetros dali, no bairro de Itapuã, Rafael Oliveira acordava ansioso. Aos 36 anos, ele era professor de literatura na Universidade Federal da Bahia, uma carreira estável que lhe dava satisfação, mas que nunca havia apagado sua paixão secreta pela culinária. Magro, de estatura mediana e com um sorriso fácil que conquistava a simpatia dos alunos, Rafael vivia sozinho desde o fim de seu casamento 3 anos atrás. Hoje é o dia, murmurou para si mesmo enquanto separava cuidadosamente os ingredientes que levaria para o workshop. Havia economizado durante meses para pagar a taxa de inscrição no evento de Vitória Mendes. Conhecia a reputação da chefe e sabia que suas chances eram mínimas, mas algo dentro dele insistia que devia tentar. Rafael não tinha formação culinária formal, apenas o conhecimento passado por sua avó mineira e incontáveis horas assistindo a vídeos e lendo livros de gastronomia. Nos fins de semana, cozinhava para amigos que sempre elogiavam seus pratos, mas ele sabia que impressionar Vitória Mendes seria um desafio completamente diferente. O pior que pode acontecer é ela dizer que sou um desastre, tentou convencer-se, enquanto checava sua lista mental. E isso não será novidade para ninguém. Quando Rafael chegou ao Dendê do Flor, ficou momentaneamente intimidado pela elegância do local. Paredes em tons terrosos, decoradas com fotografias em preto e branco, de igrejas e casarões históricos de Salvador, contrastavam com móveis modernos em madeira escura. O cheiro de especiarias no ar fazia seu estômago roncar de antecipação. Os outros participantes já estavam lá, todos visivelmente nervosos. Alguns eram sous-chefes de restaurantes conhecidos, outros haviam estudado em escolas de gastronomia, renomadas no exterior. Rafael sentiu-se deslocado com seu conhecimento autodidata, mas respirou fundo e seguiu para sua estação. Vitória entrou no salão às 9 em ponto, usando um uniforme branco impecável com seu nome bordado em dourado.
O silêncio foi imediato. Bom dia, sejam bem-vindos ao Dendê en Flor. Sua voz era firme, sem demonstrar qualquer entusiasmo. Hoje vocês terão a oportunidade de me mostrar se possuem o que é necessário para realmente compreender a essência da culinária baiana contemporânea. Seus olhos percorreram o ambiente, analisando cada participante com frieza profissional. Quando seu olhar cruzou com o de Rafael, ele sentiu um arrepio. Era como se ela pudesse enxergar através dele, identificando imediatamente sua inexperiência. O tema de hoje é Memórias Afetivas à Mesa. Vocês terão 3 horas para preparar um prato que não apenas demonstre técnica, mas que conte uma história pessoal através do sabor. Comecem. Rafael havia planejado fazer uma releitura da galinhada que sua avó preparava aos domingos. Um prato simples, mas carregado de significado para ele. Enquanto os outros participantes corriam para pegar ingredientes sofisticados, ele separou calmamente arroz, açafrão, ervas e frango caipira. Do outro lado do salão, Vitória observava discretamente, intrigada pelo homem que parecia deslocado entre os aspirantes a chefe. Havia algo em sua calma, que destoava da ansiedade competitiva dos outros. 2 horas se passaram. Rafael trabalhava concentrado, ignorando os olhares ocasionais dos outros participantes que claramente questionavam suas escolhas simples. Para finalizar seu prato, ele preparou um pequeno buquê de ervas frescas que sua avó sempre colocava no centro da mesa, mais por decoração que por funcionalidade. Quando o tempo acabou, Vitória começou a avaliação. Seus comentários eram precisos e, na maioria das vezes, devastadores. Um molho insipidamente pretensioso, uma apresentação confusa e sem propósito, um conceito superficial e derivativo. A cada avaliação, os participantes saíam mais tensos. Finalmente, chegou a vez de Rafael. Vitória aproximou-se, observando o prato aparentemente simples, uma galinhada cremosa, servida numa tigela de cerâmica rústica, com o pequeno buquê de ervas ao lado. E o que temos aqui, senhor? Rafael Oliveira. É uma releitura da galinhada da minha avó. Vitória ergueu uma sobrancelha, não escondendo seu ceticismo diante da simplicidade do prato. Pegou uma colher e provou uma pequena porção, mantendo uma expressão neutra que deixava Rafael ainda mais nervoso. Senhor Oliveira, o que o fez pensar que uma simples galinhada seria apropriada para um workshop deste nível? Rafael engoliu em seco, mas manteve a postura. Este prato era o centro dos almoços de domingo na casa da minha avó. Para mim, representa o momento em que descobri que comida não é apenas sustento, mas uma forma de expressão de amor. Vitória. O encarou por alguns segundos antes de responder. Há competência técnica básica aqui, mas falta sofisticação. O arroz está corretamente cozido, o tempero é adequado, mas não há nada que demonstre uma compreensão profunda do que é a verdadeira culinária. É comida de casa, não de restaurante. As palavras atingiram Rafael como um golpe. Ele sabia que suas chances eram pequenas, mas ouvir a crítica tão direta era mais doloroso do que havia imaginado. Gastronomia de alto nível exige mais que memórias de infância, Sr. Oliveira. Exige dedicação, estudo, técnica e, acima de tudo, uma visão que transcenda o óbvio. Seu prato, infelizmente, não demonstra nada disso. Rafael assentiu em silêncio, sentindo o peso das palavras. Ao final do workshop, quando todos já haviam saído, ele permaneceu sentado no banco da praça em frente ao restaurante, contemplando o casario colonial do Pelourinho e questionando-se se devia desistir de seu sonho culinário. Foi quando tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele voltaria. Não para outro workshop, mas para mostrar a Vitória Mendes que havia muito mais em sua culinária do que ela havia percebido. Uma determinação cresceu dentro dele, misturada a um sentimento que não conseguia nomear. Seria admiração? Ou algo mais complexo que começava a florescer, junto com o desejo de reconhecimento? 2 semanas se passaram desde o workshop, mas Rafael não conseguia esquecer o olhar de Vitória ao provar seu prato. Aquela mistura de desapontamento e desinteresse o perseguia. Mesmo durante suas aulas na universidade, por diversas vezes, pegou-se divagando sobre novas receitas
enquanto deveria estar analisando Machado de Assis com seus alunos. Professor, o senhor está bem? A pergunta de Juliana, uma de suas melhores alunas, o trouxe de volta à realidade. A sala de aula estava quase vazia. A aula havia terminado há 5 minutos. Perdão, Juliana. Ando com a cabeça um pouco longe. Rafael sorriu arrumando seus livros. Seria por causa daquela chefe famosa? O senhor mencionou que participaria do workshop dela. Rafael sentiu o rosto esquentar. Não percebera que havia compartilhado tanto de seus planos com os alunos. Digamos que ela não ficou impressionada com minha culinária. Tentou soar despreocupado, mas a frustração era evidente em sua voz. O senhor vai tentar de novo? Juliana perguntou com genuíno interesse. A pergunta ficou pairando no ar enquanto Rafael considerava suas opções. Havia passado as últimas noites pesquisando técnicas avançadas, ingredientes raros e tendências da gastronomia contemporânea. Algo dentro dele se recusava a aceitar a derrota. Vou. A resposta veio com uma convicção que surpreendeu até a ele mesmo. Na verdade, vou agora mesmo. Rafael dirigiu seu Fiat Uno 1998 através das ruas movimentadas de Salvador até chegar ao Mercado Modelo, tradicional centro de comércio próximo ao elevador Lacerda. Precisava de ingredientes frescos e autênticos para sua nova tentativa. Entre barracas coloridas de especiarias, frutas tropicais e ervas aromáticas, Rafael caminhava como um homem em missão. Comprou pimentas malaguetas, azeite de dendê da melhor qualidade, camarões frescos e mandioca selecionada a dedo. Sua ideia era criar uma moqueca contemporânea que, mesmo respeitando a tradição, trouxesse elementos inovadores. Naquela mesma tarde, após horas na cozinha de seu apartamento, Rafael dirigiu-se novamente ao restaurante de Vitória. Não havia workshop marcado, mas sabia que ela costumava estar lá supervisionando o preparo para o jantar. "Posso ajudá-lo?" perguntou uma recepcionista com expressão entediada quando ele chegou ao dendê em flor carregando uma pequena caixa térmica. "Gostaria de falar com a chefe Vitória, por favor." A recepcionista lançou-lhe um olhar cético. "A chefe Vitória não recebe pessoas sem agendamento. Diga a ela que Rafael Oliveira trouxe algo que pode interessá-la." Ele manteve a voz firme, escondendo o nervosismo que sentia. Após uma breve ligação interna, a recepcionista indicou que ele poderia entrar. Rafael foi conduzido até a cozinha, onde Vitória coordenava sua equipe com precisão militar. Quando o avistou, franziu o senho, claramente tentando lembrar de onde o conhecia. "Senhor Oliveira, o professor da galinhada." Sua voz não demonstrava qualquer entusiasmo. "A que devo a visita?" Rafael respirou fundo. "Trouxe algo que gostaria que provasse. Uma criação nova, inspirada em nossas tradições baianas, mas com uma abordagem diferente." Vitória ergueu uma sobrancelha, seu interesse levemente despertado pela audácia do homem. Fez um gesto para que ele se aproximasse de uma pequena mesa lateral, afastada do frenesi da cozinha principal. Rafael abriu a caixa térmica com cuidado, revelando um prato cuidadosamente montado, uma moqueca desconstruída, onde cada elemento, o caldo, os frutos do mar, os complementos, estava separado mas harmoniosamente disposto. "Interessante apresentação", comentou Vitória, sem demonstrar se aquilo era um elogio ou uma crítica. Pegou uma colher e provou primeiro o caldo, depois cada componente, mantendo uma expressão neutra que deixava Rafael cada vez mais ansioso. Após o que pareceu uma eternidade, ela pousou a colher e o encarou diretamente. "Há uma evolução. Aqui, comparado ao seu prato anterior, a técnica está mais refinada, a apresentação demonstra estudo. Mas Rafael sentiu o coração apertar com aquele mas. Ainda falta algo essencial. Há competência, mas não há alma. Você está tentando me impressionar com técnica quando deveria estar me mostrando sua visão única. Este prato poderia ter sido feito por qualquer chefe competente. Não me diz nada sobre você." As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Tinha passado dias estudando e praticando, apenas para ouvir que seu prato era
Comum? Agradeço. Sua visita, Sr. Oliveira, mas tenho um restaurante para administrar. Vitória fez menção de se levantar, mas Rafael a interrompeu. Posso voltar? Com algo diferente? Ela o estudou por um momento, intrigada com sua persistência. Se quiser desperdiçar seu tempo, fique à vontade. Minha cozinha está aberta das 14 às 16 horas para preparação. Pode trazer o que quiser durante esse período. Nos dias seguintes, Rafael retornou ao Dendê Flor com novas criações. Um bobó de camarão com espuma de tucupi, um acarajé em formato de quenelle com vatapá aerado, um caruru com técnicas moleculares. Cada tentativa era recebida com críticas semelhantes. Tecnicamente correto, mas sem profundidade emocional. Na sexta tentativa, após quase um mês de rejeições, Rafael estava exausto. Havia gastado uma pequena fortuna em ingredientes e dedicado cada momento livre a estudar e praticar. Seus alunos notavam as olheiras, resultado de noites em claro testando receitas. Não entendo o que ela quer, desabafou com Juliana após uma aula. Já tentei técnicas modernas, ingredientes raros, apresentações artísticas, nada a impressiona. Talvez o problema não seja o que você está cozinhando, mas por que está cozinhando? Sugeriu a aluna com uma sabedoria que surpreendeu Rafael. Aquela frase ecoou em sua mente enquanto preparava sua sétima tentativa. Desta vez, decidiu voltar às origens, mas com um twist. Uma feijoada desconstruída, onde cada elemento remetia a uma memória de sua infância em Minas Gerais antes da mudança para Salvador. O feijão preto cremoso representava os domingos, em família. A carne de sol curada por ele mesmo simbolizava as viagens ao interior com o pai. As folhas de couve frita em temperatura controlada lembravam o quintal da casa de sua avó. Quando apresentou o prato à Vitória, pela primeira vez viu algo diferente em seus olhos. Um lampejo de interesse genuíno. Você está se aproximando. De algo aqui, ela disse após provar cada elemento. Há uma história neste prato, incompleta, mas é um começo. Não era exatamente um elogio, mas para Rafael, aquelas palavras foram como uma vitória. O lampejo nos olhos de Vitória acendeu nele uma determinação renovada. Na oitava tentativa, ele preparou um prato inspirado em sua jornada acadêmica. Um risoto de beterraba, cuja cor vibrante representava a paixão pela literatura, com lascas de bacalhau confitado, simbolizando a conexão entre a cultura portuguesa e a brasileira em nossa literatura. Há conceito aqui, comentou Vitória, mas ainda parece que você está tentando adivinhar o que eu quero, em vez de mostrar quem você realmente é. A frustração de Rafael crescia, mas junto com ela, algo inesperado. Uma admiração cada vez maior por Vitória. Por trás daquela fachada de frieza, ele começava a vislumbrar uma mulher de princípios inabaláveis, apaixonada por sua arte e inflexível em seus padrões. Suas visitas à cozinha do Dendê Flor tornaram-se parte de sua rotina. A equipe já o conhecia e, embora nunca admitissem, aguardavam com curiosidade suas novas criações. Rafael notou que Vitória, apesar das críticas constantes, reservava cada vez mais tempo para analisar seus pratos. Na nona tentativa, ele trouxe um pirão de peixe com castanhas trituradas e uma redução de maracujá com pimenta. Vitória provou em silêncio, seu rosto ilegível como sempre. Por que você continua voltando, Sr. Oliveira? A pergunta pegou Rafael de surpresa. Era algo que ele mesmo se questionava frequentemente. Porque sei que posso fazer melhor, respondeu com sinceridade. E porque cada vez que estou aqui, aprendo algo novo. Vitória o estudou por um longo momento. Amanhã é meu dia de folga. Faço uma visita matinal ao Mercado São Joaquim toda primeira segunda do mês. Se quiser continuar sua busca por, seja lá o que for que está procurando, encontre-me lá às 7 da manhã. Rafael assentiu, surpreso com o convite inesperado. Apenas quando estava no carro a caminho de casa, percebeu que seu coração batia acelerado, e não era apenas pela possibilidade de finalmente impressionar Vitória com sua culinária. Havia algo mais ali, algo que crescia a cada encontro, a cada crítica,
a cada olhar trocado sobre um prato de comida. Algo que ia muito além da gastronomia, mas que, assim como um bom molho, precisava de tempo para reduzir e intensificar seus sabores. A manhã começou com uma garoa fina e persistente, típica daquela época do ano em Salvador. Rafael chegou ao Mercado São Joaquim 20 minutos antes do horário combinado. Nervoso, como um adolescente em primeiro encontro. Estacionou seu carro no local menos alagado que encontrou e observou o movimento crescente de comerciantes organizando suas bancas para mais um dia de trabalho. O Mercado São Joaquim era o maior e mais popular mercado a céu aberto de Salvador, um labirinto vibrante de cores, sons e aromas, onde a autenticidade baiana se manifestava em sua forma mais pura. Diferente da sofisticação do Dendê and Flor, ali a cultura alimentar local existia sem pretensões ou refinamentos. Nunca imaginei encontrar um professor universitário chegando antes do horário combinado. A voz de Vitória o surpreendeu. Ela vestia roupas simples, calça de linho, blusa leve e lenço colorido nos cabelos, mas mesmo assim emanava a mesma autoridade que demonstrava em seu uniforme de chefe. Bom dia. Rafael sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Pontualidade é uma das poucas virtudes que possuo, segundo minha avó. Sua avó parece ser uma presença constante em sua vida. Vitória começou a caminhar, indicando que ele deveria segui-la. Você a menciona em quase todos os nossos encontros. Rafael não havia percebido esse padrão. Ela praticamente me criou. Meus pais trabalhavam muito, então passei grande parte da infância na cozinha dela. Vitória assentiu, absorvendo a informação, enquanto cumprimentava comerciantes que claramente a conheciam. Muitos a tratavam com reverência, orgulhosos por fornecerem ingredientes para o renomado Dendê em Flor. Dona Vitória, separei aqueles camarões graúdos que a senhora pediu. Gritou um senhor de pele curtida pelo sol, atrás de uma banca repleta de frutos do mar sobre gelo. Já vou passar lá, seu Antônio, respondeu ela com um sorriso que Rafael nunca havia visto antes, genuíno, sem o filtro de avaliação, constante que ela mantinha no restaurante. Por quase 2 horas, Rafael acompanhou Vitória em sua rotina de compras. Observou fascinado como ela selecionava cada ingrediente com precisão cirúrgica. Apertava levemente as frutas para verificar o ponto, cheirava as ervas para confirmar a frescura, examinava a cor das carnes com olhar crítico. Veja estas pimentas, ela disse, estendendo para Rafael uma pequena pimenta de cheiro. Muitos cozinheiros amadores as escolhem pelo tamanho, quando o que realmente importa é a intensidade do aroma. Cheire. Rafael obedeceu, surpreendendo-se com a complexidade de aromas que emanava do pequeno fruto. É incrível, comentou. Sinceramente, a maioria das pessoas nunca realmente sentiu o aroma dos alimentos que consome. Vitória continuou, com um tom quase professoral. Comemos por necessidade, por gula, por hábito, mas raramente com verdadeira consciência. Havia uma paixão em sua voz que captivou Rafael. Era como se estivesse vislumbrando pela primeira vez a mulher por trás da chefe severa. Seguiram para uma banca de ervas medicinais e culinárias, onde uma senhora de idade avançada sorriu ao ver Vitória. Minha filha já estava com saudades. Dona Zefa. Vitória abraçou a senhora com genuíno afeto. Este é Rafael, uma de colega. Rafael notou a hesitação. O que exatamente ele era para Vitória? Um aluno persistente? Um incômodo recorrente? Um desafio que ela se impôs? Prazer em conhecê-la, Dona Zefa. Ele estendeu a mão, mas foi surpreendido por um abraço caloroso da senhora. Qualquer amigo de Vitória é bem-vindo. Ela não traz muita gente aqui, sabe? A senhora piscou, como se compartilhasse um segredo. Dona Zefa me ensinou quase tudo. Que sei sobre ervas baianas, explicou Vitória, enquanto examinava pequenos maços de ervas frescas. Conhecimento que nenhuma escola de gastronomia do mundo poderia oferecer. A revelação surpreendeu Rafael. Vitória, com toda a sua técnica e refinamento, valorizava tanto o conhecimento tradicional. A senhora tem manjericão de folha miúda? Perguntou Vitória. Tenho sim, mas está acabando.
Este ano choveu muito na lua errada, aí a safra não veio boa. Enquanto Dona Zefa procurava a erva solicitada, Rafael notou uma planta diferente, com folhas alongadas e um aroma intenso que não reconhecia. O que é isto? Perguntou mais para si mesmo que para as mulheres. Ora, é capim-santo do sertão, respondeu Dona Zefa. Raro de encontrar na cidade. Um sobrinho meu trouxe do interior ontem mesmo. Rafael pegou um pequeno ramo e cheirou, fechando os olhos instintivamente. O aroma era uma complexa mistura de capim-limão tradicional, mas com notas que lembravam hortelã e um toque quase floral. É incrível, murmurou ainda de olhos fechados. Lembra a infusão que minha avó fazia quando estávamos doentes, mas com algo mais expansivo. Quando abriu os olhos, notou que Vitória o observava com uma expressão curiosa. Você tem bom nariz, comentou ela, pegando também um ramo para cheirar. Esta erva é um tesouro escondido da culinária nordestina. Poucos conhecem seu potencial. A senhora já usou no restaurante? Perguntou Dona Zefa. Ainda não encontrei o prato certo para ela, respondeu Vitória, pensativa. Ficaria perfeita, numa infusão para marinar carne de sol, sugeriu Rafael quase sem pensar. O ácido natural realçaria o sabor da carne, sem mascarar sua essência. Vitória e Dona Zefa trocaram olhares surpresos. O rapaz entende, riu a senhora. Vitória, você deveria trazer ele mais vezes. Rafael sentiu o rosto esquentar, mas notou que Vitória o olhava com um novo interesse. Vou levar todo o capim-santo do sertão que a senhora tiver, Dona Zefa, decidiu Vitória. E também quero manjericão, alecrim do campo e aquela pimenta de macaco, que só a senhora consegue. Após se despedirem de Dona Zefa, continuaram o percurso pelo mercado. Rafael notou que Vitória agora o incluía mais nas conversas, pedindo sua opinião sobre ingredientes e compartilhando pequenas histórias sobre seus fornecedores preferidos. Pararam para tomar um café numa pequena barraca, onde o proprietário insistiu em não cobrar de Vitória. Depois daquela reportagem que a senhora deu falando do meu café, não paro de vender. Sentados em banquinhos improvisados, com a xícara de café fumegante nas mãos, Rafael finalmente criou coragem para fazer a pergunta que o atormentava. Por que você me convidou para vir hoje? Vitória bebericou seu café antes de responder, como se ponderasse cuidadosamente suas palavras. Queria entender. Entender o quê? Por que você continua voltando? A maioria desiste após a primeira ou segunda rejeição. Rafael sorriu, um pouco constrangido. Sou teimoso. Minha ex-esposa dizia que essa era a minha pior qualidade. Ou a melhor, rebateu Vitória com um leve sorriso. Depende da perspectiva. O comentário pegou Rafael de surpresa. Era quase um elogio, vindo de alguém tão econômica em aprovações. Além disso, continuou ela, percebi algo nas suas últimas criações. Há uma evolução interessante acontecendo. Queria ver como você reage a um ambiente como este. Ela fez um gesto abrangente, indicando o mercado ao redor. E qual é seu veredito? Perguntou Rafael, tentando manter o tom leve, embora sentisse o coração acelerado. Ainda estou avaliando. Ela terminou seu café. Mas devo admitir que estou intrigada com sua relação com os ingredientes. Você tem uma sensibilidade que não é comum. Aquelas palavras significavam mais para Rafael do que qualquer elogio formal que já havia recebido. Sentiu uma onda de calor que nada tinha a ver com o café quente. Continuaram a caminhada pelo mercado, agora com uma nova dinâmica entre eles. Rafael se sentia mais à vontade para fazer perguntas e compartilhar observações, enquanto Vitória parecia genuinamente interessada em suas opiniões. Ao chegarem a uma banca de frutas, Rafael notou uma fruta pequena e verde que não reconhecia. O que é isso? Cambuí, respondeu Vitória, pegando uma e oferecendo a ele. Prova. Rafael mordeu a fruta, surpreendendo-se com a explosão de sabores. Uma acidez vibrante equilibrada por um doce sutil, com notas que lembravam jabuticaba e algo mais. Selvagem, indescritível. É incrível, comentou genuinamente impressionado. Nunca tinha provado antes. É nativa da Mata Atlântica, cada vez mais rara. Este sabor, ela fez uma pausa procurando as palavras certas,
É o Brasil em sua forma mais autêntica, não o Brasil dos cartões postais ou dos restaurantes turísticos, mas o Brasil profundo, que poucos se dão ao trabalho de descobrir. Havia uma paixão em sua voz que revelava muito mais sobre Vitória do que todas as interações anteriores no restaurante. Ali, entre as bancas simples do mercado popular, ela parecia mais autêntica, mais conectada com suas raízes. Por isso você vem aqui todo mês, concluiu Rafael, para se reconectar. Vitória o olhou com surpresa, como se ele tivesse tocado em algo íntimo que ela não esperava que fosse percebido. Sim, admitiu finalmente. Na cozinha do restaurante, com todas as pressões e expectativas, às vezes perdemos a conexão com o que realmente importa. Aqui, ela fez um gesto abrangente. Me lembro do porquê comecei a cozinhar. Rafael sentiu que estava testemunhando um momento raro de vulnerabilidade. A chefe renomada, temida por sua crítica implacável, mostrava-lhe uma faceta que poucos deviam conhecer. Obrigada por me permitir acompanhá-la hoje, disse sinceramente. Não agradeça ainda, respondeu, ela voltando parcialmente à sua postura habitual. Isto não significa que sua próxima criação vai me impressionar. Rafael sorriu. Não esperaria menos de você. Quando se despediram, já no estacionamento do mercado, Rafael sentia que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era apenas a chefe e o aspirante a cozinheiro amador. Havia um novo respeito mútuo nascendo, uma conexão que ia além da gastronomia. Segunda-feira, às 15 horas, disse Vitória, antes de entrar em seu carro. Quero ver o que você vai criar com o que aprendeu hoje. Estarei lá, prometeu Rafael, já imaginando possibilidades. No caminho para casa, com o carro cheio de ingredientes que comprara no mercado, Rafael percebeu que sua obsessão inicial, por impressionar Vitória, havia se transformado em algo mais profundo. Não era mais sobre provar seu valor ou ganhar aprovação. Era sobre compartilhar uma paixão, explorar possibilidades, crescer como cozinheiro. E talvez, embora ainda não ousasse admitir completamente, como pessoa. A 10ª tentativa seria diferente, não apenas porque agora conhecia melhor os padrões de Vitória, mas porque começava a entender melhor a si mesmo e o que realmente queria expressar através de sua culinária. A sala de aula estava quase vazia quando Rafael guardou seus livros na mochila gasta. Sua mente já havia deixado Dom Casmurro e vagava entre combinações de ingredientes e técnicas culinárias. Faltavam apenas 2 horas para seu encontro com Vitória e a ansiedade crescia a cada minuto. Professor, o senhor parece diferente hoje. Juliana permanecia na sala observando-o com curiosidade. Diferente como? Rafael ajustou os óculos tentando disfarçar o nervosismo. Não sei explicar, mas vivo, ela sorriu. Tem a ver com aquela chefe, não é? Rafael sentiu o rosto esquentar. Será que estava tão transparente assim? Tenho um novo teste hoje, admitiu, evitando elaborar. Minha 10ª tentativa. 10ª? Juliana arregalou os olhos. Uau, isso é dedicação ou loucura? Provavelmente um pouco dos dois. Ele riu pegando sua mochila. Vou indo. Tenho que passar no mercado antes. No caminho para o mercado Santa Bárbara, mais próximo da universidade, Rafael refletia sobre sua jornada das últimas semanas. O que começara como um desafio pessoal havia se transformado em algo muito mais complexo. Cada rejeição de Vitória, em vez de desanimá-lo, apenas aumentava sua determinação, não apenas de impressioná-la, mas de realmente entender o que ela buscava, o que considerava a essência da verdadeira culinária. O passeio no mercado. São Joaquim havia revelado uma Vitória diferente, mais acessível, conectada com suas raízes, apaixonada de uma forma que ia além da técnica impecável. Aquela versão dela o intrigava ainda mais. Rafael comprou os ingredientes que precisava: mandioca fresca, camarões selecionados a dedo, azeite de dendê e a peça central de sua criação, o capim santo do sertão, que havia descoberto com Vitória. Vendedora do mercado o olhou com estranheza quando ele passou quase 5 minutos cheirando diferentes maços até escolher o que considerou perfeito. Ao chegar ao dendê em flor,
Rafael notou uma movimentação incomum. Carros de emissoras de PCDOCT TV estavam estacionados em frente ao restaurante e pessoas com equipamentos de filmagem entravam e saíam. "O que está acontecendo?" perguntou a Marta, a sous-chefe que já o conhecia de suas visitas frequentes. "Gravação para um programa de gastronomia." Ela respondeu, visivelmente estressada. "A chefe está ocupadíssima hoje. Não sei se vai ter tempo para... Ele pode esperar." A voz de Vitória soou atrás deles. Ela estava impecável em seu uniforme branco, maquiagem discreta realçando seus traços fortes. "Estarei livre em uma... Ora, Sr. Oliveira, pode aguardar no mezanino se quiser." Rafael assentiu, surpreso pelo fato de ela não ter cancelado o encontro. Do mezanino, observou a movimentação frenética da cozinha, enquanto uma equipe de filmagem registrava Vitória preparando um de seus pratos premiados. Ela era outra pessoa diante das câmeras. Carismática, precisa em seus movimentos com uma eloquência que mesclava autoridade e paixão ao explicar cada etapa do preparo. Assistir Vitória em seu elemento era hipnotizante. Rafael observava cada movimento, cada expressão, cada detalhe de sua técnica. Havia uma fluidez em seus gestos que revelava anos de prática e um conhecimento profundo que ia além de receitas e medidas. Quando a gravação terminou, Vitória subiu ao mezanino, parecendo exausta, mas satisfeita. "Desculpe pelo atraso", disse, sentando-se à frente de Rafael. "Compromissos de última hora." "Você foi incrível", comentou ele sinceramente. "Parece tão natural diante das câmeras." Vitória deu de ombros, mas Rafael notou um leve sorriso de satisfação. Parte do trabalho. "E então, o que trouxe hoje?" Rafael abriu sua bolsa térmica, revelando um prato cuidadosamente montado. Um escondidinho de mandioca com camarões, infusionado com capim santo do sertão, decorado com pequenas folhas de coentro e um fio de azeite de dendê levemente defumado. "Inspirado no que vimos no mercado", explicou enquanto servia uma porção para Vitória. Ela examinou o prato por um momento antes de provar. Sua expressão permaneceu neutra, enquanto saboreava cada elemento. Mas Rafael notou algo diferente em seus olhos. Um brilho de reconhecimento, talvez. "Você usou o capim santo do sertão de uma forma interessante", comentou finalmente. "A infusão no azeite de dendê traz uma complexidade que equilibra o sabor marcante da mandioca." Rafael sentiu o coração acelerar. Era o comentário mais positivo que já havia recebido dela. "Há uma evolução clara aqui", continuou Vitória. "Você está começando a desenvolver uma linguagem própria. Ainda não está perfeito. O ponto da mandioca poderia ser mais preciso e o camarão está ligeiramente passado. Mas vejo potencial." "Obrigado", respondeu Rafael, genuinamente emocionado com o quase elogio. "Significa muito vindo de você." Vitória o estudou por um momento, como se tomasse uma decisão importante. "Por que você faz isso, Rafael? Por que tanta persistência?" A pergunta o pegou desprevenido. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome. No início, era sobre provar algo a mim mesmo, admitiu após um momento de reflexão. "Mostrar que podia criar algo que você aprovasse, mas agora..." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Agora é sobre a jornada. Cada tentativa, cada crítica, cada descoberta, estou aprendendo não apenas sobre culinária, mas sobre mim mesmo." Vitória assentiu lentamente, como se a resposta confirmasse algo que já suspeitava. "Tenho uma proposta para você", disse finalmente. Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Estou planejando um jantar especial no próximo mês. Um evento exclusivo, apenas para convidados selecionados. Críticos importantes, investidores, pessoas influentes no mundo da gastronomia." Ela fez uma pausa. "Gostaria que você participasse." "Como convidado?" perguntou Rafael, confuso. "Como colaborador." Vitória o encarou diretamente. "Quero que criemos juntos o menu desse jantar." O choque deixou Rafael momentaneamente sem palavras. Ele, um professor de literatura, com conhecimentos culinários amadores,
colaborando com uma das chefes mais renomadas do país? Mas por quê? Quer dizer, por que eu? Você tem uma equipe inteira de profissionais talentosos. Precisamente por isso, respondeu Vitória. Eles são profissionais treinados, técnicos excelentes. Mas você traz algo diferente, uma perspectiva externa, uma sensibilidade que não vem de escolas de gastronomia ou anos em cozinhas comerciais. Rafael absorveu aquelas palavras, ainda incrédulo. Além disso, continuou ela com um leve sorriso, sua persistência me intriga. 10 tentativas. Ninguém jamais chegou à terceira. Não sei o que dizer. Diga sim, sugeriu Vitória. A menos que suas aulas de literatura sejam mais interessantes que criar um menu inovador comigo. O tom levemente provocativo era novo em Vitória, e Rafael não pôde deixar de sorrir. Seria uma honra, respondeu finalmente. Mas quero ser claro, não tenho formação profissional. Minhas habilidades são limitadas comparadas às suas. Não estou procurando outro chefe profissional, explicou Vitória. Estou procurando alguém que veja a culinária com olhos diferentes. Alguém que possa desafiar minhas próprias concepções. Havia uma vulnerabilidade surpreendente naquela admissão. Vitória Mendes, a chefe premiada e temida por sua crítica implacável, estava dizendo que precisava ser desafiada, que buscava uma perspectiva diferente. Quando começamos? Perguntou Rafael, sentindo uma mistura de entusiasmo e apreensão. Amanhã. Venha às 10 horas quando o restaurante estiver vazio. Teremos a cozinha só para nós. Ela se levantou indicando que a conversa havia terminado. E Rafael... Sim? Traga ideias, não receitas ou técnicas. Ideias, conceitos, emoções que você quer despertar através da comida. Rafael assentiu, já sentindo sua mente fervilhar com possibilidades. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas iluminadas de Salvador, Rafael tentava processar o que havia acontecido. Em menos de um mês, havia passado de um participante rejeitado em um workshop para colaborador de Vitória Mendes em um evento importante. A transformação era tão inesperada quanto empolgante. Ao chegar em seu apartamento, Rafael encontrou uma mensagem de texto em seu celular. Traga também o livro que está lendo atualmente. VM. A solicitação inusitada o fez sorrir. Vitória estava genuinamente interessada em sua perspectiva, em como sua mente de professor de literatura poderia contribuir para a criação culinária. Rafael pegou seu exemplar gasto de Grande Sertão, Veredas, que estava relendo para um curso que ministraria no próximo semestre. Como o universo linguístico de Guimarães Rosa poderia se traduzir em sabores e texturas. A ideia era fascinante. Sentado em sua pequena varanda, observando as luzes da cidade, Rafael percebeu que havia algo crescendo entre ele e Vitória. Não apenas uma parceria criativa, mas uma conexão mais profunda, baseada em respeito mútuo e uma paixão compartilhada. Era cedo demais para nomear esse sentimento, mas ele estava lá, como um molho em fogo baixo, intensificando seu sabor lentamente. E havia também o desafio à frente. Colaborar com Vitória significava expor-se de uma forma que nunca havia feito antes. Não era mais sobre receber críticas e tentar novamente. Era sobre criar junto, compartilhar ideias, ser vulnerável. Rafael sentiu uma mistura de medo e excitação, que não experimentava há anos. Amanhã seria o início de algo novo, uma jornada que poderia transformar não apenas sua relação com a culinária, mas talvez com sua própria vida. O Dendê en Flor tinha uma atmosfera completamente diferente, quando vazio. Sem o burburinho dos clientes e o ritmo frenético do serviço, o restaurante revelava uma serenidade quase solene. Rafael chegou pontualmente às 10 horas, carregando uma mochila com seu exemplar de Grande Sertão Veredas e um pequeno caderno onde havia anotado ideias durante a madrugada insone. Vitória já o aguardava na cozinha, vestindo uma camiseta preta simples em vez do uniforme formal de chefe. Seus cabelos estavam presos em um coque alto, e ela parecia mais jovem, mais acessível. Bom dia, cumprimentou ela, indicando uma cafeteira italiana sobre o fogão. Café?
Por favor, respondeu Rafael, ainda se acostumando com esta versão mais casual de Vitória. Enquanto ela servia 2 xícaras de café forte, Rafael observava a cozinha profissional com admiração. Tudo era impecavelmente organizado, cada utensílio em seu lugar designado, cada superfície reluzente. Era um templo dedicado à perfeição culinária. Trouxe o livro? Perguntou Vitória, entregando-lhe uma xícara. Rafael tirou Grande Sertão Veredas da mochila. Estou relendo para um curso do próximo semestre. Vitória pegou o volume, folheando-o com curiosidade. Guimarães Rosa. Linguagem complexa, criação de neologismos, uma narrativa que desafia convenções. Ela o olhou com um leve sorriso. Não muito diferente da gastronomia de vanguarda. A observação surpreendeu Rafael. Você conhece a obra? Sou chefe, não analfabeta, rebateu ela, com um toque de aspereza que logo suavizou. Sempre gostei de literatura. Na verdade, quase segui esse caminho antes da culinária me capturar. Era um vislumbre inesperado do passado de Vitória, uma peça do quebra-cabeça que compunha aquela mulher enigmática. Então, continuou ela, devolvendo o livro, que ideias você trouxe? Rafael abriu seu caderno subitamente inseguro. Suas anotações, que pareciam brilhantes às 3 da manhã, agora soavam pretensiosas e abstratas. Bem, estive pensando em como poderíamos traduzir conceitos literários para a linguagem culinária, começou ele hesitante. Em Grande Sertão há essa constante dualidade, o bem e o mal, o divino e o diabólico, o civilizado e o selvagem. Vitória o observava atentamente, sem interromper. Pensei que poderíamos criar pratos que explorem contrastes similares, não apenas no sabor, doce e salgado, ácido e amargo, mas nas texturas, temperaturas, até mesmo nas memórias que evocam. Continue, encorajou Vitória quando ele fez uma pausa. O sertão de Guimarães Rosa não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de espírito. E me perguntei, qual seria o sertão da culinária baiana? O que representa essa essência crua, primitiva, mas ao mesmo tempo profundamente sofisticada em sua simplicidade? Vitória tomou um gole de café, considerando as palavras de Rafael. Interessante, comentou finalmente. Você está propondo uma abordagem conceitual quase filosófica. É pretensioso demais? Perguntou Rafael inseguro. É ambicioso, corrigiu ela, e potencialmente poderoso, se conseguirmos traduzir esses conceitos em experiências gastronômicas, concretas. Vitória caminhou até uma grande lousa branca que ocupava uma parede lateral da cozinha e pegou um marcador. Vamos estruturar isso, disse escrevendo dualidades no topo da lousa. Quais contrastes específicos você visualiza? Durante a hora seguinte, trabalharam juntos mapeando conceitos e possíveis interpretações culinárias. Rafael surpreendeu-se com a rapidez com que Vitória absorvia suas ideias abstratas e as transformava em possibilidades concretas. Para cada sugestão conceitual que ele oferecia, ela propunha 3 ou 4 aplicações práticas, muitas vezes desafiando-o a pensar além do óbvio. E se criarmos um prato que muda completamente dependendo da ordem em que é consumido? Sugeriu Rafael, empolgado com o fluxo criativo. Como as diferentes interpretações que um texto pode ter dependendo de como o leitor o aborda. Complicado logisticamente, mas intrigante, respondeu Vitória, fazendo anotações. Talvez algo com elementos que o cliente precisa combinar à mesa, criando sua própria experiência. A dinâmica entre eles fluía naturalmente, com uma energia que Rafael nunca havia experimentado antes. Era como se suas mentes operassem em frequências complementares. Ele propondo conceitos abstratos, ela traduzindo-os para o mundo tangível dos sabores e técnicas. Chega de teoria, decidiu Vitória finalmente. Vamos para a prática. Ela abriu um grande refrigerador, revelando prateleiras organizadas com precisão militar. Escolha 3 ingredientes que representem o sertão para você, não necessariamente ingredientes típicos do sertão nordestino, mas que evoquem a essência do conceito que discutimos. Rafael examinou as opções, sentindo o peso da escolha. Finalmente, selecionou raízes de mandioca, rapadura e pequi. Interessante combinação,
comentou Vitória. Por quê? A mandioca é resistente, adaptável, sustenta a vida mesmo. Em condições adversas, como o sertanejo, explicou Rafael. A rapadura representa a doçura inesperada que pode ser encontrada na aridez, o momento de prazer em meio à dureza. E o pequi, bem, é complexo. Exige conhecimento para ser apreciado, esconde perigos para os desavisados, mas recompensa aqueles que sabem lidar com ele. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Vitória. Você tem uma mente fascinante, Rafael Oliveira. O elogio inesperado o fez corar. Obrigado. Agora o desafio. Vamos criar algo juntos com esses ingredientes. Não um prato que eu ensino você a fazer, nem algo que simplesmente aprovamos por consenso. Uma verdadeira colaboração. O que se seguiu foi uma dança culinária que mesclava técnica e intuição. Vitória propôs uma base de mandioca tratada com técnicas moleculares para criar uma textura aveludada com pequenos bolsões crocantes. Rafael sugeriu incorporar a rapadura, não como adoçante, mas como elemento defumado através de uma técnica de queima controlada. Juntos, desenvolveram um método para extrair a essência do pequi sem seu característico amargor excessivo. A cada etapa, descobriam mais sobre o estilo um do outro. Rafael admirava a precisão técnica de Vitória, sua capacidade de prever como sabores e texturas interagiriam. Ela, por sua vez, parecia intrigada com sua abordagem intuitiva, a maneira como ele associava sabores a memórias e conceitos abstratos. Havia momentos de tensão, quando Vitória criticava sua técnica de corte, ou quando Rafael questionava se uma elaboração técnica não estava obscurecendo a essência dos ingredientes. Mas essas fricções criativas apenas enriqueciam o processo. Mais acidez, insistiu Vitória, provando a combinação que estavam desenvolvendo. Está faltando contraste. Mas se adicionarmos mais limão, vamos mascarar a sutileza do pequi, argumentou Rafael. E se usarmos algo inesperado? Talvez umbu? Vitória considerou a sugestão, surpresa. Umbu não é convencional com esses ingredientes, mas ela pegou a fruta do refrigerador, extraiu algumas gotas e adicionou à preparação. Após provar, seus olhos se iluminaram. Funciona. A acidez é menos agressiva, tem uma complexidade que complementa os outros elementos. Como o personagem que parece simples à primeira vista, mas revela camadas de complexidade ao longo da narrativa, observou Rafael. Você sempre transforma tudo em literatura, comentou Vitória, mas seu tom era mais provocativo que crítico. E você sempre transforma tudo em comida, rebateu ele, arrancando uma risada genuína dela. Quando finalmente terminaram, já passava das 3 da tarde. Diante deles, estava um prato que nenhum dos dois poderia ter criado sozinho. Um terroir do sertão, uma base de purê de mandioca com técnicas moleculares que criavam múltiplas texturas, pontuada por cubos de rapadura defumada cristalizada, essência de pequi infusionada em óleo de licuri, microvegetais sertanejos e uma redução de umbu fermentado. Sentados lado a lado no balcão da cozinha, provaram juntos a criação. É extraordinário, admitiu Vitória após um momento de silêncio contemplativo. Não é perfeito. Ainda precisamos ajustar o equilíbrio entre a acidez do umbu e a doçura da rapadura. Mas há algo aqui que transcende a simples gastronomia. Rafael assentiu, ainda processando as camadas de sabor que se desenvolviam em sua boca. É como se cada garfada contasse uma história diferente, dependendo dos elementos que você combina. Exatamente como seu grande sertão, observou Vitória. Diferentes leituras, diferentes caminhos, mas todos conectados a uma essência central. Eles se olharam, compartilhando um momento de compreensão mútua que ia além das palavras. Rafael sentiu algo mudar entre eles. Não era apenas respeito profissional ou fascínio intelectual, mas uma conexão mais profunda, como se suas almas tivessem se reconhecido através do ato de criar juntos. O momento foi interrompido pelo celular de Vitória.
Ela verificou a mensagem e suspirou. Reunião de equipe em 20 minutos. Tinha esquecido completamente. Claro, disse Rafael, tentando esconder o desapontamento. Já tomei tempo demais do seu dia. Não, respondeu ela firmemente. Foi exatamente o que eu precisava. Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Há muito tempo não me sentia tão desafiada criativamente. Obrigada por isso. A sinceridade em sua voz tocou Rafael profundamente. Quando nos encontramos de novo? Perguntou ele, começando a guardar seus pertences. Amanhã é impossível. Tenho compromissos o dia todo. Vitória consultou sua agenda no celular. Quinta-feira, mesmo horário? Estarei aqui. Enquanto se despediam, Rafael percebeu que Vitória hesitava, como se quisesse dizer algo mais. Por um breve momento pareceu que ela ia tocá-lo. Um gesto casual no braço, talvez, mas ela simplesmente assentiu e se afastou para preparar-se para a reunião. No caminho para casa, Rafael não conseguia parar de sorrir. A experiência havia sido transcendental, não apenas pelo prato que criaram juntos, mas pela dinâmica entre eles, pelo modo como suas mentes se complementavam, pela maneira como Vitória havia se aberto e mostrado um lado que poucos deviam conhecer. Algo estava nascendo ali, algo que ia além da colaboração profissional. Rafael não sabia exatamente o que era, ou para onde os levaria, mas tinha certeza de uma coisa. A 11ª tentativa havia sido um sucesso retumbante, não apenas porque Vitória finalmente aprovara sua criação, mas porque juntos haviam alcançado algo que nenhum dos dois poderia ter concebido sozinho. E isso, percebeu ele, era apenas o começo. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de criatividade e descobertas. Rafael e Vitória encontravam-se 3 vezes por semana nas manhãs tranquilas do Dendê en Flor, quando o restaurante ainda dormia e a cozinha era apenas deles. A cada encontro, a sintonia entre eles se fortalecia, formando uma parceria que surpreendia já ambos. Em 2 semanas haviam esboçado um menu conceitual completo para o jantar especial. Cada prato contava parte de uma narrativa culinária inspirada no sertão literário de Guimarães Rosa e nas tradições gastronômicas da Bahia, uma fusão que só seria possível pela combinação única de suas perspectivas. O amuse-bouche precisa ser mais provocativo, argumentou Vitória, estudando suas anotações. É o primeiro contato do cliente com nossa história. Precisa despertar curiosidade, até mesmo um leve desconforto, como as primeiras páginas de um grande romance. Rafael sorriu com a analogia literária. Vitória cada vez mais adotava sua linguagem, assim como ele incorporava termos técnicos culinários em seu vocabulário. E se invertêssemos completamente as expectativas, sugeriu ele, algo visualmente quente que seja servido gelado, ou algo que pareça doce mas seja intensamente salgado. Os olhos de Vitória brilharam, aquele brilho que Rafael agora reconhecia como sinal de que ela estava verdadeiramente inspirada. Um sorvete de pimenta defumada, propôs ela, com textura cremosa mas temperatura gelada, aparência de sobremesa, mas sabor complexo e picante. Perfeito, concordou Rafael. E podemos servir em pequenas colheres de barro, estabelecendo imediatamente a conexão com a terra, com as raízes. A facilidade com que complementavam as ideias um do outro era quase mágica. Onde Rafael via conceito, Vitória enxergava a execução. Onde ela propunha técnica, ele sugeria significado. A dinâmica entre eles fluía com uma naturalidade que atraía olhares curiosos da equipe. Eles estão falando, você sabe, comentou Marta, a sous-chefe, enquanto ajudava a testar uma das receitas. Falando o quê? Perguntou Vitória, distraída, ajustando a temperatura de um molho. Sobre você e o professor. Marta lançou um olhar significativo para Rafael, que estava do outro lado da cozinha, estudando ervas aromáticas. Nunca te viram assim, tão aberta a ideias externas. Vitória parou o que estava fazendo, sua expressão subitamente séria. É uma colaboração profissional, Marta, nada mais. Mas era mesmo apenas isso? A pergunta ecoava na mente de Vitória,
enquanto observava Rafael conversando animadamente com um dos cozinheiros sobre diferentes variedades de coentro. Em poucas semanas, ele havia se tornado uma presença constante em sua cozinha. E ela tinha que admitir em seus pensamentos. Rafael, por sua vez, encontrava-se cada vez mais encantado, não apenas com a chefe severa que conhecera inicialmente, mas com a mulher complexa e fascinante que se revelava a cada encontro. Havia descoberto que por trás da postura rígida existia uma pessoa apaixonada, vulnerável e extraordinariamente sensível. Em um dos raros momentos em que ficaram sozinhos, durante uma pausa para café na pequena varanda dos fundos do restaurante, Rafael criou coragem para fazer a pergunta que o intrigava. Por que a culinária, Vitória? Você mencionou que quase seguiu o caminho da literatura. Ela contemplou a xícara em suas mãos antes de responder, como se buscasse as palavras corretas no líquido escuro. Minha mãe era doméstica, começou ela, com uma voz que Rafael nunca havia ouvido antes, suave, quase nostálgica. Trabalhava na casa de uma família rica no corredor da Vitória. Sempre que podia, me levava com ela. Eu ficava na cozinha, observando a cozinheira, Dona Zilda, uma senhora do recôncavo com mãos mágicas. Rafael escutava, fascinado por este vislumbre do passado de Vitória. Enquanto minha mãe limpava a casa, eu aprendia sobre temperos, técnicas e histórias que vinham junto com cada receita. A filha da patroa estudava literatura na UFBA e deixava livros pela casa. Eu os pegava escondido, devorava cada página. Você queria os dois mundos, observou Rafael. Sim, mas na cozinha eu não era apenas uma menina pobre da periferia sonhando com um futuro diferente. Na cozinha eu criava, transformava, tinha poder. Seus olhos brilhavam ao recordar. Quando provavam algo que eu havia feito, não importava de onde eu vinha ou como eu falava. Só importava o que eu podia fazer, o que podia criar. A revelação tocou Rafael profundamente. Aquela mulher extraordinária havia forjado seu caminho a partir de circunstâncias que muitos considerariam limitantes, transformando-as em força e propósito. E hoje, você é uma das chefes mais respeitadas do país, completou ele, com genuína admiração. Hoje sou exigente demais e temperamental, segundo as revistas, ela riu, mas havia uma nota de amargura em sua voz. Engraçado como os mesmos traços que seriam considerados determinação e excelência em um homem são vistos como defeitos em uma mulher. Você é exigente porque se importa, rebateu Rafael. É visível em cada detalhe, em cada prato, que cria. Vitória o encarou com uma expressão que mesclava surpresa e algo mais profundo, algo que fez o coração de Rafael acelerar. A maioria das pessoas vê apenas a chefe durona, disse ela suavemente. Você parece enxergar além disso. Talvez porque você me permitiu ver. O momento foi interrompido pelo barulho da porta sendo aberta. Era Cláudio, o maître, com questões urgentes sobre o evento que se aproximava. Nos dias seguintes, aquela conversa pairava entre eles. Não mencionada, mas presente em cada olhar, cada sorriso discreto, cada momento em que suas mãos se tocavam acidentalmente ao trabalharem juntos. O jantar especial estava marcado para dali a 3 dias e a pressão aumentava. A equipe entrava em modo de preparação total, com ensaios do serviço e testes finais das receitas. Rafael agora participava ativamente, tendo reorganizado seus horários na universidade para estar presente. Precisamos finalizar a sobremesa, lembrou Vitória na tarde anterior ao evento. É o único prato que ainda não está perfeito. A sobremesa havia se tornado seu desafio particular, um elemento que deveria encerrar a narrativa culinária com uma nota simultaneamente nostálgica e surpreendente. Após várias tentativas, ainda não. Haviam encontrado o equilíbrio ideal. Talvez estejamos complicando demais, sugeriu Rafael, observando as elaboradas montagens que haviam testado. E se voltarmos ao básico, a essência? Como assim? O que representa a verdadeira conclusão da jornada pelo sertão? O que Riobaldo encontra ao final de sua travessia? Vitória refletiu por um momento. Aceitação, compreensão.
a integração das dualidades que o atormentavam. Exatamente, Rafael se empolgou. Então nossa sobremesa precisa representar esse momento de integração, onde opostos se complementam perfeitamente. Trabalharam até tarde da noite, experimentando combinações e técnicas, descartando ideias que pareciam forçadas ou pretensiosas. Quando a equipe já havia ido embora, encontravam-se sozinhos na cozinha imensa, exaustos, mas determinados. E se usássemos um bucajá? Sugeriu Rafael, lembrando-se de uma fruta que haviam visto no mercado São Joaquim. É literalmente a união de dois frutos diferentes em um só. Vitória parou o que estava fazendo, atingida pela simplicidade e perfeição da ideia. Rafael, você é brilhante, exclamou, pegando seu rosto entre as mãos num impulso de empolgação. O gesto espontâneo os surpreendeu. Por um momento ficaram imóveis, os rostos próximos, os olhos fixos um no outro. A tensão que vinha crescendo entre eles finalmente impossível de ignorar. Foi Vitória quem rompeu o momento, afastando-se com uma tosse embaraçada. Vamos testar o umbucajá, disse ela, sua voz traindo um ligeiro tremor. Podemos fazer um creme aveludado como base, com um merengue de tapioca por cima, representando as nuvens que Riobaldo descreve ao final do livro. Trabalharam em silêncio. Pelos minutos seguintes, ambos conscientes do que quase havia acontecido, do que talvez ainda pudesse acontecer. A tensão no ar era quase palpável, mesclando-se aos aromas das especiarias e reduções. Quando finalmente conseguiram a combinação perfeita, um creme de umbucajá com especiarias sertanejas, merengue de tapioca e um véu de rapadura, caramelizada. Provaram juntos, sentados lado a lado no balcão da cozinha. É isso, murmurou Vitória, fechando os olhos ao saborear. É exatamente isso. Rafael observava seu rosto, a maneira como ela se entregava completamente à experiência sensorial, e sentiu um aperto no peito. Nos últimos dias, havia se apaixonado não apenas pela chefe, mas pela mulher, complexa, resiliente, apaixonada, que Vitória Mendes era. O menu está completo, disse ele, tentando manter a voz estável. Conseguimos. Conseguimos, concordou ela, abrindo os olhos e encontrando os dele. Obrigada, Rafael, por sua persistência, por suas ideias, por enxergar além do que a maioria vê. A sinceridade em sua voz criou um momento de vulnerabilidade compartilhada. Rafael percebeu que estava em um ponto de decisão. Poderia recuar para a segurança da relação profissional que haviam construído, ou poderia arriscar algo mais. Vitória, O som estridente do alarme de incêndio cortou o ar, fazendo-os pular. Segundos depois, os sprinklers do teto se ativaram, encharcando-os completamente. O que diabos? Gritou Vitória, correndo para verificar a cozinha. Descobriram rapidamente a fonte do problema. Uma pequena panela com redução de açúcar que haviam esquecido no fogo enquanto finalizavam a sobremesa. O líquido havia caramelizado até queimar, produzindo fumaça suficiente para disparar os sensores. Encharcados e agora também cobertos de fuligem, ao tentarem salvar a panela, olharam um para o outro e, após um momento de choque, caíram na gargalhada. A visão de Vitória Mendes, a chefe perfeccionista, com o cabelo pingando e maquiagem borrada, rindo sem reservas, era algo que Rafael sabia que nunca esqueceria. Quando finalmente conseguiram desligar o alarme e os sprinklers, permaneceram no meio da cozinha alagada, a adrenalina cedendo lugar a uma estranha intimidade. Olha para nós, riu Vitória, indicando suas roupas encharcadas. Que dupla patética. Patética, mas eficiente, corrigiu Rafael sorrindo. Criamos um menu perfeito e quase incendiamos o restaurante no processo. Valeu a pena, declarou ela, seu olhar encontrando o dele com uma intensidade nova. Sem pensar, Rafael deu um passo à frente e tocou o rosto de Vitória, removendo delicadamente um rastro de fuligem de sua bochecha. Ela não recuou, sua respiração visivelmente acelerando. Rafael, murmurou ela, sua voz pouco mais que um sussurro. Sim. Acho que deveríamos limpar essa bagunça antes que a equipe chegue amanhã e pense que houve um desastre aqui.
Não, era o que ele esperava ouvir. Mas a suavidade em sua voz e o leve sorriso em seus lábios revelavam que aquilo não era uma rejeição, apenas um adiamento. Trabalharam lado a lado para secar a cozinha, conscientes de cada olhar trocado, cada sorriso cúmplice. Havia uma promessa silenciosa no ar, algo que ambos sabiam que precisaria ser abordado, eventualmente, mas que por hora poderia esperar. Quando finalmente terminaram, já passava da meia-noite. O jantar especial seria no dia seguinte, e eles precisavam descansar. "Devo chamar um táxi para você?" ofereceu Vitória, enquanto trancavam o restaurante. "Vim de carro", respondeu Rafael. "Posso te dar uma carona se quiser." Ela hesitou, apenas por um segundo. Adoraria. No pequeno Fiat Uno de Rafael, seguiram em silêncio pelas ruas noturnas de Salvador. A proximidade no espaço confinado amplificava a tensão entre eles, cada curva fazendo seus corpos se aproximarem momentaneamente. Quando chegaram ao elegante prédio onde Vitória morava, ela se virou para ele. "Amanhã é o grande dia", disse suavemente. "Nervoso?" "Um pouco", admitiu Rafael, mais confiante. "Criamos algo especial juntos." "Sim, criamos." Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. "E não estou falando apenas do menu." Antes que Rafael pudesse responder, ela se inclinou e depositou um beijo leve, quase imperceptível no canto de seus lábios. Um gesto tão sutil quanto significativo. Uma promessa, um começo. "Boa noite, Rafael", disse ela saindo rapidamente do carro. "Até amanhã." Rafael permaneceu imóvel por alguns minutos após vê-la entrar no prédio. Seu coração batendo descompassado, a sensação dos lábios dela ainda presente em sua pele. O que havia começado como uma busca por reconhecimento culinário havia se transformado em algo muito mais profundo e inesperado. Amanhã seria o teste final de sua colaboração culinária. Mas para Rafael, algo ainda mais importante estava em jogo. O início de uma nova história que ele esperava seria tão rica e surpreendente quanto os pratos que haviam criado juntos. O dia do jantar especial chegou com uma agitação palpável no Dendê en Flor. Desde as primeiras horas da manhã, a equipe trabalhava em sincronia perfeita, preparando mise en place, verificando cada detalhe, ensaiando o serviço que prometia ser o mais memorável da história do restaurante. Rafael chegou às 10 da manhã, como combinado, e encontrou um ambiente totalmente transformado pela tensão pré-evento. Vitória estava no centro da cozinha, comandando sua equipe com a autoridade serena de um maestro experiente. Quando seus olhares se cruzaram, ela ofereceu um sorriso discreto, mas caloroso, que enviou uma onda de calor pelo corpo dele. "Bom dia, professor", cumprimentou ela, usando o título que agora soava mais como um apelido carinhoso que uma formalidade. "Pronto para o grande momento?" "Tão pronto quanto possível", respondeu ele, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. A verdade era que Rafael mal havia dormido. Parte por ansiedade sobre o jantar, parte pela lembrança daquele beijo sutil, um gesto que havia reconfigurado completamente o universo entre eles. Não haviam conversado sobre o ocorrido, mas a nova energia entre eles era inegável, pulsando sob a superfície de cada interação. "Tenho algo para você", disse Vitória, conduzindo-o a um canto mais tranquilo da cozinha. Ela entregou uma sacola elegante. Dentro, Rafael encontrou um uniforme de chefe, branco imaculado, com seu nome bordado em dourado, idêntico ao que Vitória usava. "Você é parte da equipe hoje", explicou ela, com uma intensidade no olhar, que comunicava muito mais do que suas palavras. Não apenas como consultor ou colaborador, como co-criador. A emoção pegou Rafael desprevenido. Aquele uniforme representava muito mais que uma roupa. Era um símbolo de aceitação, de reconhecimento. Era Vitória declarando publicamente que o considerava um igual, apesar de todas as diferenças em suas formações e trajetórias. "Eu não sei o que dizer", conseguiu articular finalmente. "Não diga nada. Apenas vista-se e me ajude a finalizar os preparativos."
As horas seguintes passaram num borrão de atividade coordenada. Rafael descobriu uma nova faceta de Vitória, a líder sob pressão, capaz de extrair o máximo de sua equipe sem recorrer a gritos ou intimidação. Havia um respeito genuíno fluindo em ambas as direções, algo que só se constrói através de anos de trabalho conjunto e confiança mútua. Ela está diferente, comentou Marta em um momento em que se encontraram sozinhos, verificando as guarnições. Mais leve, sorri mais. A equipe toda notou. Rafael fingiu concentração no que estava fazendo, mas não pôde evitar perguntar. Isso é bom ou ruim? Definitivamente bom, respondeu a sous-chefe com um sorriso cúmplice. Nunca a vimos tão inspirada. O que quer que você esteja fazendo, professor, continue. Às 6 da tarde, uma hora antes da chegada dos primeiros convidados, Vitória reuniu toda a equipe para uma última verificação e um breve discurso motivacional. O que apresentaremos hoje não é apenas um jantar, disse ela, sua voz carregada de emoção contida. É uma narrativa, uma jornada, uma expressão do que somos como equipe e como representantes da culinária baiana contemporânea. Seus olhos encontraram os de Rafael enquanto continuava. Este menu nasceu de uma colaboração que me fez redescobrir o porquê da minha paixão pela gastronomia. O professor Rafael trouxe uma perspectiva que nos desafiou a ir além da técnica, a buscar o significado mais profundo de cada ingrediente, cada combinação, cada textura. O calor que Rafael sentiu não era apenas do embaraço de ser o centro das atenções, mas do orgulho de ouvir aquelas palavras da mulher que semanas atrás havia rejeitado impiedosamente sua galinhada. Hoje, serviremos não apenas comida, mas história, literatura, emoção. Cada um de vocês é parte essencial dessa narrativa. Vamos mostrar a esses críticos e investidores o que acontece quando tradição encontra inovação, quando técnica se une a conceito. A equipe respondeu com um coro de aprovação, energizada pelo discurso e pela ocasião especial. Nos minutos finais antes da abertura das portas, Vitória puxou Rafael para um canto discreto. Nervoso? Perguntou ela, ajustando levemente a gola de seu uniforme num gesto quase íntimo. Aterrorizado seria uma descrição mais precisa, admitiu ele com um sorriso tenso. Não esteja. Seus dedos permaneceram um segundo a mais que o necessário, no tecido branco. O que criamos juntos é extraordinário. Confie nisso, confie em nós. Aquele nós pairou entre eles, carregado de significados que transcendiam a parceria culinária. Rafael sentiu um impulso quase irresistível de beijá-la ali mesmo, mas o momento foi interrompido pelo anúncio da chegada dos primeiros convidados. O jantar começou pontualmente às 7. A lista de presentes era impressionante. Críticos, gastronômicos renomados, investidores influentes, chefes celebrados, jornalistas especializados. O salão do Dendê en Flor havia sido transformado para a ocasião, com decoração que sutilmente evocava elementos do sertão brasileiro, reinterpretados com elegância contemporânea. A pedido de Vitória, Rafael permaneceu não apenas na cozinha, mas participou ativamente do serviço, apresentando pessoalmente alguns dos pratos e explicando os conceitos por trás de cada criação. A princípio tenso, logo descobriu que sua experiência como professor o havia preparado bem para aquele momento. Tinha o dom natural de comunicar ideias complexas de forma acessível e envolvente. Este amuse-bouche, explicou ele ao servir. A primeira criação, o sorvete de pimenta defumada em pequenas colheres de barro, representa o primeiro contato com o sertão, uma surpresa sensorial que desafia expectativas. O frio quando se espera calor, o picante onde se antecipa doçura. Os convidados reagiam com expressões de genuína surpresa e prazer, muitos fazendo anotações detalhadas após cada apresentação. O serviço fluía com precisão coreografada, cada prato chegando no momento exato, cada elemento perfeitamente executado. Na cozinha, Vitória comandava a operação com intensidade focada, verificando cada detalhe antes da saída dos pratos. Quando seus olhos encontravam os de Rafael,
havia um brilho de cumplicidade que energizava a ambos. O ponto alto veio com o prato principal, a reinterpretação do terroir do sertão que haviam criado juntos em seu primeiro dia de colaboração, agora refinado e aperfeiçoado após múltiplos testes. Quando Rafael o apresentou, sua voz transmitia não apenas o conceito intelectual, mas a emoção genuína por trás da criação. Este prato representa a dualidade central da obra de Guimarães Rosa, a constante negociação entre opostos aparentemente irreconciliáveis. A mandioca, elemento de sobrevivência, transforma-se em múltiplas texturas que representam as diferentes facetas da experiência sertaneja. O peque, complexo e desafiador, esconde tesouros para aqueles dispostos a explorar além da superfície. A reação foi imediata e inequívoca. Expressões de assombro, conversas animadas, fotografias sendo tiradas de todos os ângulos. Um crítico particularmente influente, conhecido por sua avareza em elogios, fez questão de levantar-se e cumprimentar pessoalmente tanto Rafael quanto Vitória. Extraordinário, declarou ele. Uma verdadeira revolução na interpretação da culinária regional brasileira. Algo profundamente autêntico e simultaneamente inovador aqui. Quando chegou o momento da sobremesa, o creme de um bucajá com merengue de tapioca e véu de rapadura, Vitória insistiu em apresentá-la, pessoalmente ao lado de Rafael. Esta criação final, explicou ela, sua voz normalmente assertiva, agora carregada de emoção contida, representa o momento de integração, o ponto onde a jornada alcança sua plenitude. O umbucajá, fruto que é em si mesmo uma união perfeita de dois elementos distintos, simboliza a reconciliação das dualidades que todos enfrentamos. Seus olhos encontraram os de Rafael enquanto ela concluía. É também uma celebração do que pode surgir quando diferentes perspectivas se unem em criação sincera. A mensagem subjacente não passou despercebida por muitos dos presentes, que observavam com interesse a dinâmica entre a renomada chefe e o professor de literatura que, de alguma forma, havia se tornado parte integral de sua equipe. À medida que a noite avançava e o evento claramente se encaminhava para um sucesso retumbante, Rafael observava Vitória em seu elemento, recebendo elogios, discutindo técnicas com outros chefes, respondendo perguntas de jornalistas. Havia um novo brilho nela, uma espécie de leveza que contrastava com a intensidade focada que ele conhecera inicialmente. Já passava da meia-noite quando os últimos convidados se despediram. A equipe, exausta mas exultante, celebrava discretamente enquanto iniciava a limpeza. Vitória reuniu todos para um breve discurso de agradecimento. "Vocês foram impecáveis", declarou ela, com orgulho evidente. "O que conseguimos hoje vai muito além de um serviço bem executado. Criamos uma experiência que será lembrada, que estabelece novos parâmetros para o que a culinária baiana contemporânea pode ser." Após agradecer individualmente cada membro da equipe, ela concluiu: "Agora vão para casa, descansem. Amanhã teremos um dia de folga bem merecido." Quando todos começaram a se dispersar, Vitória aproximou-se de Rafael. "Você também deveria ir descansar. Foi um dia intenso." "Ainda não estou pronto para que este dia termine", admitiu ele, surpreendendo a si mesmo com a franqueza. Algo mudou na expressão dela, uma suavização, uma vulnerabilidade que poucos tinham o privilégio de testemunhar. "Eu também não", respondeu ela após um momento. "Venha comigo." Vitória o conduziu através da cozinha, agora silenciosa, subindo uma pequena escada que levava ao telhado do restaurante. Ali uma área havia sido transformada em um jardim de ervas. Manjericão, alecrim, tomilho e outras plantas aromáticas cresciam em canteiros organizados sob as estrelas de Salvador. "Meu refúgio secreto", explicou ela, indicando um pequeno banco de madeira no canto. "Venho aqui quando preciso pensar, criar ou simplesmente respirar longe do caos." Sentaram-se lado a lado, envoltos pelo aroma das ervas e pela brisa noturna que trazia o cheiro distante do mar.
Por alguns momentos permaneceram em silêncio, contemplando as luzes da cidade histórica abaixo deles. Quando você apareceu naquele workshop, começou Vitória suavemente. Com aquela galinhada simples e aquele discurso sobre memórias afetivas, pensei que era apenas mais um amador com sonhos grandiosos. Rafael riu. E eu era, de certa forma. Não. Ela virou-se para encará-lo. Você era, alguém que entendia algo fundamental que eu havia perdido de vista em meio às estrelas Michelin e críticas, a verdadeira essência da culinária. Sinceridade em sua voz tocou Rafael profundamente. O que é engraçado, continuou ela, é que passei anos rejeitando pessoas porque sentia que não entendiam a profundidade emocional necessária na alta gastronomia. E então aparece um professor de literatura que nunca teve treinamento formal, e ele me ensina mais sobre conexão emocional com a comida do que aprendi em toda a minha carreira. Acho que nos ensinamos mutuamente, observou Rafael. Você me mostrou que técnica e precisão não são apenas formalidades, mas ferramentas para expressar visão com clareza. Vitória estendeu a mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Um gesto simples, mas carregado de significado. Sabe o que mais aprendi com você? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. O quê? Que às vezes, quando fechamos demais nosso círculo, quando nos isolamos em nosso próprio mundo de excelência e exigência, perdemos as conexões que realmente importam. As colaborações inesperadas que podem nos levar a lugares que jamais alcançaríamos sozinhos. Rafael sentiu seu coração acelerando. E aonde acha que esta colaboração específica está nos levando? Em resposta, Vitória inclinou-se e o beijou. Não o toque hesitante da noite anterior, mas um beijo pleno, profundo, sem reservas. Um beijo que comunicava tudo o que haviam construído juntos nas últimas semanas e tudo o que ainda poderiam criar. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ela manteve seu rosto próximo ao dele, para um lugar que nenhum de nós poderia ter imaginado quando você apareceu com aquela galinhada, respondeu ela, com um sorriso que iluminava seus olhos. Um lugar que estamos criando juntos, um ingrediente de cada vez. Naquela noite, sob as estrelas de Salvador, com o aroma de ervas frescas ao redor deles e o sabor de possibilidades infinitas nos lábios, Rafael e Vitória começaram um novo capítulo de sua história compartilhada. Uma história que, como os pratos que haviam criado juntos, transcendia categorias e expectativas, combinando elementos improváveis para criar algo verdadeiramente extraordinário. E quando Vitória sussurrou, "Volte amanhã. Vamos cozinhar algo só para nós." Rafael soube com certeza que havia finalmente encontrado a receita perfeita, não apenas para impressionar a chefe mais exigente de Salvador, mas para alimentar sua própria alma. Nas semanas seguintes, o índice sucesso do jantar especial se espalhou pelo mundo gastronômico brasileiro. Críticos publicaram avaliações entusiasmadas, revistas especializadas solicitaram entrevistas e o Dendê Flor passou a ter lista de espera de meses. Mas para Rafael e Vitória, a maior conquista não estava no reconhecimento externo, mas na parceria que haviam forjado, na cozinha e além dela. O professor de literatura que persistira através de 10 rejeições e a chefe perfeccionista que finalmente abrira seu mundo para novas possibilidades, haviam descoberto que, assim como na melhor gastronomia, às vezes os sabores mais inesperados criam as combinações mais memoráveis. E que o ingrediente secreto, aquele que transforma um prato bom em uma experiência transcendental, sempre